Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para tornar a psicologia de uma forma mais leve, simples e descomplicada. Para você que está começando o dia com aquele cafezinho preto e sem açúcar, ou já fazendo atividade física, ou trabalhando, em qualquer lugar que você esteja, que comece seu dia de uma forma maravilhosa, leve e tranquila. Lembre-se que só você pode construir o 1% todos os dias e só você pode construir a base sólida da vida que você deseja ter em todas as áreas da sua vida. Hoje nós vamos começar a série sobre comunicação não violenta. E aí, você já ouviu falar sobre esse tema? Para começar, eu vou te pedir para compartilhar com as pessoas que você considera especial e que deveriam escutar sobre comunicação. Para você que já está aqui há muito tempo, já deve conhecer meu canal no Instagram, @caroline.lemosf. Para você que ainda não conhece, passa lá para a gente poder ficar um pouco mais perto, trazendo a psicologia de uma forma leve, simples e bem diferente. Vamos começar a falar de onde veio essa questão da psicologia da comunicação não violenta. A comunicação não violenta é um termo que surgiu mais ou menos nos anos 60, no auge de alguns movimentos aí onde um psicólogo norte-americano chamado Rosenberg atuava como orientador educacional. E aí vieram as necessidades da utilização da técnica de comunicação para diminuir conflitos. E ele tem vários livros falando sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma abordagem que compreende as habilidades de falar e ouvir, que leva os indivíduos a se entregarem de coração àquele momento de comunicação, possibilitando a conexão com si mesmos e com os outros. O que acontece? No momento que nós começamos a nos comunicarmos sem as travas, sem julgamento, sem as críticas, nós começamos a nos entregar naquele processo. Então você começa a vivenciar aquele processo de comunicação, ter empatia pelo outro, trabalhar a escuta ativa, compreender o outro, tá ali, vivendo aquele momento. Você se permite a viver a compaixão naquele momento de escuta. E quando nós vivemos a compaixão, quando nós conseguimos olhar para o outro, quando nós conseguimos ter acesso ao que o outro está sentindo, a nossa vida se transforma. Por quê? Porque nós crescemos, nós aprendemos, nós nos permitimos a escutar com o coração, sem julgamentos, sem críticas, sem definições. Quanto à expressão não violenta, o psicólogo ele acaba fazendo uso da definição que vem de Gandhi, se referindo a uma condição compassiva natural que aparece quando a violência é afastada do coração. Então ele utiliza uma nomenclatura de Gandhi para poder trazer essa questão da comunicação não violenta. Pensar uma forma de comunicação não violenta é poder olhar para essa comunicação que nós temos hoje e dizer de que forma talvez quando eu fale com o outro eu acabo sendo um pouco agressivo ou eu acabo machucando o outro com as palavras. Por quê? Muitas vezes a gente se preocupa muito na questão de palavras mais agressivas, mas será que o que eu digo para o outro não pode soar como agressivo para ele? Afinal, eu sempre falo aqui que nós somos formados pela nossa história de vida. Então, a relação que você tem na vida não é a mesma relação que uma outra pessoa teve. O que para você não é agressivo, para outra pessoa acaba sendo agressivo. Claro que o nosso instinto de agressividade, de proteção, ele existe, mas eu não preciso sair aí disparando em todas as pessoas isso. E não é porque uma pessoa me ofende, uma pessoa me machuca, que eu posso devolver na mesma moeda. Eu posso escolher fazer um caminho diferente. Eu posso escolher trilhar
outros passos, outras estradas, diferente daquela que a pessoa trilhou em agredir, em ser prejudicial naquele momento com as palavras. Até porque as palavras elas não voltam. É a única coisa, talvez, que você não consegue, mesmo pedindo desculpas, não consegue ser esquecido, porque as palavras elas ficam ali, e muitas vezes elas voltam em forma de pensamento o tempo inteiro na cabeça da pessoa que foi machucada. A técnica é baseada em competências de linguagem e comunicação que auxiliam na reformulação da forma como cada pessoa se expressa e escuta os demais. O pesquisador propõe, com a comunicação não violenta, as respostas a estímulos comunicacionais que deixam de ser automáticos e repetitivas. Então, ele propõe que você possa refletir no que você está falando, na forma com que você está escutando, e você passe a tomar consciência do momento, de estar aqui agora. Quantas vezes você não falou algo para uma pessoa que você ama muito, que depois você se arrependeu? Quantas vezes você não teve uma atitude impulsiva que muitas vezes você disse não era para ter sido assim, não era para ter dito isso, não merecia ter dito isso? E a proposta dele é justamente você pensar, você estar ali naquele momento, entender que a comunicação, ela não é um cabo de guerra. A comunicação, ela não deve ser um espaço para levantar muros. Ela precisa ser construção de pontes, para que você se ligue a outra pessoa. Hoje, a única forma que nós conseguimos nos conectar com outra pessoa é através da comunicação. Porque é através da comunicação que você entende se aquela pessoa caminha com você com o mesmo propósito de vida ou se aquela pessoa se afasta do que você entende como propósito de vida. Então, compreender que a comunicação ela é fundamental para o teu processo de desenvolvimento, mas não uma comunicação repleta de julgamentos, de críticas, de imposições. Essa é a comunicação violenta, é a que critica, é a que julga, é a que impõe, é a que diminui o outro, é a que se coloca no lugar da razão, é a que tem a sua verdade como absoluta. Mas quem disse que existe uma verdade absoluta? Se somos diferentes, nascemos em ambientes diferentes, temos percepções do mundo diferentes. Então, como pode sermos tão diferentes e achar que o outro ele precisa concordar com o que eu falo, concordar com a forma com que eu vejo o mundo e concordar com tudo que eu trago ali como uma verdade absoluta? Essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. Não significa que vai ser a verdade de todo mundo. Entende? Então, conforme a sua construção de vida, você vai trazendo aí uma construção de comunicação. Então, a proposta dele, o que a gente vai trabalhar nesse episódio, é que você possa construir uma comunicação diferenciada. De que forma a sua comunicação foi construída? A minha comunicação, ela foi construída através do criança não tem vez aqui, cale a boca, você não tem razão, não adianta você estar falando isso, me prove que isso é verdade. A comunicação durante o decorrer da minha vida, ela foi uma comunicação muito violenta. Eu trabalhei durante um tempo na área comercial, quem me segue no Instagram sabe da minha história, e em uma área de vendas, em uma área que era extremamente agressiva, em uma área em que palavrões, insultos, ofensas eram distribuídos de uma forma muito tranquila, de uma forma muito aberta. Não existia ser velado você ofender o outro. Em muitos momentos eu estava do lado de fora trabalhando na baia, que a gente chama, quem trabalha na área comercial sabe disso, que são as divisões, as mesas divididas, e eu via da sala de reunião, é incompetente, é burro. Isso é uma comunicação violenta. Isso é uma comunicação que agride o ser humano, isso é uma comunicação que agride a estrutura da autoestima do outro. Então, quem vem dessa área comercial, quem vem de uma estrutura de vida no qual os pais, eles não tinham os pais, os cuidadores, e não é utilizando a culpa, tá? É porque a pessoa que cuidou de você, ela deu o que ela tinha naquele momento. Então, quando você vem de uma estrutura na qual você não pode falar, quando você fala, você é repreendido, você precisa provar que o que você está falando é uma verdade,
você muitas vezes é silenciado, a sua opinião ela é negada, ela não é aceita. Tudo isso é uma comunicação violenta que você aprende. Então, de que forma nós aprendemos que a comunicação funciona? Eu preciso escutar para me defender. Então, eu preciso me defender do ataque da outra pessoa. Eu preciso me defender das críticas e do julgamento do outro. A partir do momento que eu entro numa perspectiva de proteção, eu não consigo escutar o outro. Por mais que o que o outro esteja falando é sobre ele, não é sobre mim. Então eu preciso prestar atenção no que vem por trás da fala do outro. E muitas vezes nós temos um instinto de proteção muito forte, o senso de justiça muito forte. E esse senso de justiça, ele acaba fazendo com que a gente seja injusto com o outro a partir do momento que a gente fala, a partir do momento que a gente se expõe. E o intuito da comunicação não violenta é que você possa estar com o outro, que você possa caminhar com o outro, entendendo que a tempestade dele é a tempestade dele, não é a sua tempestade. E você não precisa ficar no meio dessa tempestade. Você pode escolher não fazer parte dessa tempestade. E quando você escolhe, você não está trazendo só benefício para ele, você está trazendo benefício para você. E talvez um dos maiores benefícios seja para você realmente. Por quê? Quando você entra na tempestade do outro, você desequilibra emocionalmente, você se estressa, você acaba passando um dia não muito legal. E quando você escolhe não viver aquela tempestade, você se afasta de tudo aquilo. E a comunicação, ela começa por aí. Você pode, quando alguém vem te agredir, quando alguém vem falar palavras duras, você pode escolher não fazer parte dessa comunicação. E aí está o grande segredo, aí está a grande chave. Ele traz alguns pilares dessa comunicação não violenta e vão ser esses pilares que nós vamos conversar no podcast da próxima semana, que são os 4 componentes da comunicação não violenta. Quais são esses componentes da comunicação não violenta? E aí, até a próxima semana, eu gostaria de deixar algo para vocês refletirem. Afinal, a terapia é esse processo, né? Que não é terapia, mas é que é um processo de reflexão, de mudança, de construção e transformação. Quais são as palavras que você utiliza no seu dia a dia, que são palavras agressivas, que são palavras que podem machucar o outro, que são palavras que podem ofender o outro? E se você tem dúvida, pergunta a alguém, pergunta às pessoas próximas a você, quais são as palavras que talvez eu traga no meu dia que alguém se sinta machucado. Porque às vezes, e eu falo para gestores, eu falo para pessoas que estão no processo de transformação, tem gestores que acreditam que o respeito se ganha através da agressividade, que o respeito se ganha através da imposição. Respeito não se ganha através da imposição e nem da agressividade. Respeito se ganha através de posicionamento. Uma fala tranquila que consegue se posicionar, que consegue mostrar para o outro que você quer de forma clara, de forma objetiva, de forma transparente e assertiva, pode te levar para vários lugares. Uma pessoa com a fala agressiva, ela traz medo, ela traz um receio das pessoas de enfrentar, de falar, e a gestão, tanto a gestão da vida quanto a gestão empresarial, ela acaba se perdendo, porque as pessoas elas não conseguem ter uma troca com você. Ela convive com você, com pessoas que são agressivas na fala, apenas por conviver, mas elas têm medo de conversar com essa pessoa, elas têm medo de trazer algo novo. Então, que a sua comunicação ela não seja a base do medo, a base do temor, a base da falta de respeito, que ela tenha como a base principal o respeito, o cuidado, a consideração, a empatia pela dor do outro. Você não sabe o que o outro está passando, como o outro também não sabe o que você está passando, então não dá para sair aí descontando em outras pessoas. Para você que curtiu esse episódio, para você que vai fazer a atividade, podendo olhar aí para suas bases de construção, entendendo de como foi a sua comunicação, o que você aprendeu no decorrer da sua vida sobre comunicação, o que é comunicar para você? Pensa um pouco sobre isso e no próximo episódio nós vamos trazer os 4 componentes da comunicação não violenta. E aí nós vamos começar a aprofundar. Não sei se vai dar para trazer os 4 de vez ou se eu trago 2 e depois mais 2. Vou pensar na estruturação para poder construir aqui com vocês. Mas
Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha com a quantidade de pessoas que você quiser, para que possam estar aqui com a gente, construindo, evoluindo e se transformando. Comunicação não violenta faz parte da transformação do 1% que você precisa fazer todos os dias na sua vida. E a comunicação não violenta não é só com o outro. É a forma como você se comunica com você, os seus julgamentos, as suas críticas, a forma como você se acolhe nos momentos que são necessários de acolhimento. Uma linda sexta-feira, que você possa construir esse dia de forma maravilhosa, que você possa se conectar com você, que você possa transbordar sorrisos, que você possa transbordar felicidade e que você possa curtir um final de semana, lembrando-se que estar vivo é uma dádiva, que o que você tem hoje precisa agradecer, porque você tem algo de bom. Agradeça todos os dias pelas coisas que você tem, por como você se transforma. Um grande beijo no coração e até o nosso próximo episódio, na próxima sexta, às 6 horas da manhã. Até mais!